Bem-vindos ao primeiro conteúdo. O nosso conteúdo macro é o tema do contrato. O contrato ele é um acordo comum, um trato comum, uma convenção, né? Como, por exemplo, os contratos de venda, os contratos de locação, o casamento é uma espécie de contrato, os termos de adesão abordados no direito do consumidor. As apostas, né, informalmente, são uma espécie de um contrato também. Os acordos de todas as espécies, os tratados internacionais no âmbito do direito internacional, entre outras formas, constituem contratos. O contrato, ele é um negócio jurídico, via de regra, plurilateral, ou seja, tem que possuir mais de um agente, né, qual nós denominamos como parte, que veremos mais à frente. A doutrina, ela estabelece que podem haver contratos unilaterais, né, como por exemplo o contrato de doação. Entretanto, dentro deste conceito de que tem que haver um acordo, uma manifestação de vontade comum, não é possível haver um contrato unilateral. Mesmo no contrato de doação, tem que haver aí a anuência do donatário, da pessoa que irá receber, né, determinado bem, determinada função. Pois bem, o contrato ele é algo intangível, ou seja, nós estamos falando, né, do acordo, do contrato pura e simplesmente. Desta maneira, quando nós temos um papel, um PDF ou qualquer outra maneira, né, de se formalizar um contrato, nós temos um instrumento contratual, ou seja, algo que transforma um contrato, que é algo intangível, em algo que você consegue tornar mais provável, né? Você consegue ter uma probabilidade maior de atingir o seu direito e você consegue conferir segurança maior às partes. Pois bem, então este é o conceito de contrato, resumindo, um trato comum entre as partes, um trato que envolve obrigações e direitos recíprocos, celebrado de livre e espontânea vontade entre determinados agentes aos quais se denominam partes, que pode ser escrito, formalizado ou mesmo verbal. Nos vemos no nosso próximo tópico, que é o tópico de contratos e legislação. Bom, nosso próximo tópico é a relação entre contratos e a legislação brasileira. Apesar da legislação brasileira prever amplamente, né, a liberdade contratual e o direito ao contrato, livre e restrito, existem algumas limitações previstas na lei. Apesar também de não haver uma lei específica sobre os contratos em amplo aspecto, dada a quantidade, né, e a variedade de contratos possíveis, nós começamos a perceber a inferência da legislação dos contratos na Constituição Federal, com, por exemplo, né, a previsão dos direitos indisponíveis, que são os direitos ali que não podem ser alienados, não podem ser cedidos, como os direitos ligados à dignidade da pessoa humana. E esses direitos, inclusive, né, além de não poderem ser alienados, eles também devem ser preservados dentro da relação contratual. Seguindo, nós temos aí no âmbito do Código Civil um tópico específico sobre contratos, que estão no artigo 421 e seguintes deste Código, mas o Código Civil ele está repleto de itens que vão influenciar, vão inferir, né, nos contratos, sobretudo os contratos do âmbito do direito civil. Então você tem ali os contratos regidos no direito das obrigações, no direito das coisas, no direito real, né, o direito ali mais ligado ao imobiliário, quando o Código Civil dispõe sobre a capacidade, ou seja, ele vai ali delimitar claramente quem pode contratar, né, os contratos do âmbito do direito civil. Enfim, o Código Civil ele é uma colcha de retalhos ali de elementos a serem estudados no direito contratual.
A Lei 8666 de 93 é uma lei que disciplina vários aspectos dos contratos no âmbito do poder público, ou seja, quem o poder público pode contratar, como vai contratar, enfim. O Código de Defesa do Consumidor, que traz ali uma ampla gama de restrições e previsões ali que vão inferir no contrato, né? Por exemplo, os direitos que não podem ser suprimidos sob pena de nulidade deste contrato que tenha sido celebrado, né? E demais normas ali que vão ser necessários à proteção da relação de consumo, principalmente dado ao caráter, né, hipossuficiente do consumidor, como é abrangido na legislação brasileira. Temos também aqui algumas normas, né, portarias, normas regulamentadoras de agências reguladoras, como a ANS, a Anatel, outras agências, que vão colocar ali, essencialmente, né, limites, travas, né, para que não haja abuso de poder econômico, né, e que a relação contratual seja preservada, e principalmente em favor da sociedade, né, dos usuários dos serviços. Então são aspectos interessantíssimos aí a serem estudados no âmbito contratual. Por fim, como exemplo, apesar de haver vários outros, né, outras legislações aqui, outras leis a serem abordadas, que poderiam estar abordadas aqui, nós temos, por exemplo, a CLT. A CLT ela vai trazer ali aspectos que vão influenciar no âmbito dos contratos do direito do trabalho, né, nos contratos entre empregador e empregado. Da mesma maneira como a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e as normas de agências regulamentadoras, ela vai trazer certos limites, né, do que pode ser feito e do que não pode ser feito em relação ao âmbito trabalhista, visando proteger a sociedade, proteger a ordem econômica, proteger o trabalhador e seus direitos sociais, enfim. A consolidação das leis do trabalho vai nortear ali a relação contratual trabalhista. Por fim, nós temos como um resumo aí uma premissa de que contratos, né, são amplamente influenciados, são irrestritamente influenciados pela legislação. Então é imprescindível, né, que nos estudos específicos, quando você estiver debruçando sobre um caso concreto, você analise especialmente o objeto daquele contrato, né, para determinar sobre o que ele vai ser influenciado. Se ele vai ser influenciado como uma relação de consumo, se ele vai ser influenciado pela norma regulamentadora de alguma agência reguladora, se ele é influenciado, né, se ele está sujeito aí aos ditames da Lei 8666 por ser um contrato com um ente público. De fundamental importância que, ao estudar o contrato, ao elaborar o contrato, ao analisar o contrato, nós estejamos cientes, né, de quais matérias, né, com quais matérias da legislação esse contrato vai se confrontar. Então, dito isso, vamos ao próximo tópico, que são os requisitos contratuais. Esse é o nosso conteúdo. Nós vamos agora estudar um pouquinho dos requisitos, dos elementos que fazem parte do âmbito do direito contratual. Bom, o primeiro, né, e o mais importante princípio aqui são os agentes, as partes do contrato. As partes do contrato devem ser capazes, legítimas e competentes. Nós vamos abordar o tema partes especificamente mais à frente, mas, em resumo, a parte deve ser capaz nos termos do Código Civil, já que deve ser interpretada como livre e restrita à sua vontade. A parte deve ser legítima, né, ou legitimada, como nós vamos ver no tópico de partes, para firmar aquele contrato, e ela deve ser competente, né, isso no âmbito, por exemplo, do contrato público, ou no âmbito dos procuradores, né, dos mandatários. Nós vamos ter aí essa ressalva da competência, que nos trata da competência
né, da competência no sentido de saber fazer, né, mas tanto na competência de ser dotado daquele poder de contratar em nome de outrem, né, em nome de uma pessoa jurídica, em nome de alguém que tenha ali constituído um mandato, enfim. Nós temos na sequência o objeto do contrato, ou seja, sobre o que aquele contrato dispõe, que deve ser lícito, ou seja, não deve contrariar a legislação. Não se pode fazer um contrato prevendo prestação de serviços de assassinato, de tráfico de drogas, de rufianismo, enfim. Deve ser possível, né, dentro da razoabilidade do que se é possível, e deve ser determinado ou ao menos determinável, ou seja, quantificável, possível de saber do que, de quanto se está falando, né? É um contrato de compra e venda de uma, de duas, de 1 tonelada, de 1 quilo, de uma unidade. Deve ser possível de determinar esse objeto. Terceiro, a forma do contrato, que apesar do contrato ser amplamente tido como algo livre, alguns casos, em algumas ocasiões, né, deve-se obedecer ali a alguma forma que esteja prevista, né, ou que não seja proibida pela lei. Então, por exemplo, o casamento, né, ele prevê ali uma solenidade, então é uma forma prevista. Existem alguns contratos, como o contrato de locação imobiliária, o contrato de compra e venda de bem imóvel, as escrituras de transmissão de propriedade, né, são todas formas previstas e alguns tópicos proibidos ali em lei, que devem ser observados na hora de se formatar, de se estudar, de se fazer ali um contrato. Alguns requisitos complementares, né, claro, o consentimento, ou seja, a vontade das duas partes em contratar. É claro que nós estamos falando aqui de algo ligado também à capacidade, né? Mas não apenas isso. O contrato ele não pode ter ali vícios, elementos que privem qualquer das partes da manifestação da vontade, seja por ter sido induzida a erro, ou seja por ter sido coagida, né? São aí duas formas cabais e clássicas de vícios que agem sobre a manifestação da vontade. E aqui nós temos uma ressalva aqui que é a causa. Parte da doutrina diz que a causa é um elemento do contrato. A causa é a motivação, é aquilo que levou aquelas pessoas a se contratarem, né? Então, se eu tenho necessidade de um produto, eu estabeleço um contrato de compra de um produto. Uma pessoa que tem necessidade de exerce uma atividade mercantil, ela vai estabelecer um contrato de venda daquele produto. Então, essa causa em comum, né, nos levaria ao contrato. Entretanto, a causa ela não precisa ser explicitada no contrato, né, mas ela vai ser levada em conta ali em um eventual litígio, alguma questão que tenha que ser dirimida. Dando sequência aos nossos estudos, vamos estudar aqui agora as partes, ou seja, os agentes, os sujeitos, né, de um contrato. Quem pode contratar? Né? As pessoas naturais, ou seja, todo ser humano nascido vivo, nos termos do Código Civil, as pessoas jurídicas, né, de direito público e de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas? São as pessoas que estão assim dispostas no Código Civil, a quem é conferida a personalidade jurídica distinta da personalidade natural. Os entes despersonalizados, que não são pessoas naturais, nem foram dotadas de personalidade jurídica, e que, no entanto, existem, né, e podem praticar alguns atos abrangidos em lei.
Então, por exemplo, o condomínio, né, a empresa individual, são alguns exemplos de entes despersonalizados. Tá? Porque eu falei empresa individual, aquela empresa não é a sociedade pessoal, é a empresa individual que não está abrangida pela personalidade jurídica constituída pelo Código Civil. Pois bem, além disso, né, tem que ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado. A pessoa deve ser capaz, legítima e competente. Capacidade está disposta no âmbito do Código Civil, ou seja, limitações tanto de idade, né, capacidade, incapacidade relativa, incapacidade absoluta, ou pela expressão da vontade, né, os interditados, por exemplo, que são pessoas que o Código Civil interpreta como incapazes para exprimir a sua própria vontade. Legitimação. Bom, aqui nós temos um tópico um pouco abrangente que se dispõe a ser a própria pessoa que declara ser, né? Então, mais no âmbito daí de uma eventual falsidade ideológica, né? E a habilitação profissional, quando for o caso, ou seja, ser uma pessoa legítima para contrair aquela obrigação, estar de acordo com a lei, tanto no âmbito da identificação civil, quanto no âmbito de alguma habilitação que seja requerida para determinado tipo de contrato. E por último aqui a competência, que não tem a ver com a capacidade de fazer, né, como já dito, mas sim como uma habilitação de fato, ou seja, os diretores de uma empresa são competentes, via de regra, conforme o seu estatuto, conforme o seu contrato social, para assinarem contratos. O síndico de um condomínio, né, via de regra, é a pessoa competente para firmar obrigações pelo condomínio. As pessoas naturais são, via de regra, dentro do limite da capacidade, competentes para firmar obrigações por si. Ou mesmo, né, estamos falando aqui do mandatário, né, do eventual agente que esteja munido de uma procuração, né? Tanto a pessoa que vai praticar o ato, quanto a pessoa que o designou para praticar o ato, estão sujeitos aí à incidência da competência. A falta, né, de um desses pressupostos aqui pode ensejar na nulidade ou na anulação de parte do contrato ou até do instrumento contratual, né, da relação contratual como um todo. Sendo que a nulidade é algo absoluto, ou seja, ela subsiste independente de qualquer ato, e a anulação, que tem que ser, via de regra, provocada e eventualmente pode até ser superada, né, com alguma confirmação, por exemplo, né, ou algo do tipo. Então, acho que concluindo o resumo sobre partes, vamos passar ao próximo objeto aí de estudo dos contratos. Bom, superada a fase de identificação, né, diagnóstico e pesquisa sobre as partes, vamos focar agora no objeto, né, dentro de uma estrutura contratual, no objeto do contrato, que, como já foi citado anteriormente nesse conteúdo, o objeto ele é a motivação, né, daquele contrato, não a motivação em si, mas ele é a razão pelo qual é feito o contrato, né, no âmbito de ser aquilo que está contido nas obrigações e deveres daquele contrato. Isso é o objeto contratual.
O objeto contratual, ele deve ser lícito. O que se pressupõe lícito? Aquilo que é previsto ou, pelo menos, não é coibido por lei. Ou seja, não se pode fazer um contrato de serviços que envolvam atividades previstas, né, defesas pelo Código Penal brasileiro. Bem como não se pode, dentro da licitude, prestar serviço para o qual você não é habilitado profissionalmente. Então, discorremos aqui sobre a licitude do objeto contratual. Segundo, esse objeto contratual, ele deve ser possível, né? E isso é uma questão puramente, né, fática, né? Possibilidade daquele objeto, né? Ou seja, o objeto deve pertencer à pessoa, ser possível de ser cumprido, né? Ser possível de ser entregue dentro do âmbito do direito até das obrigações. Determinável, né? Algumas doutrinas colocam como determinado, mas o objeto não precisa ser necessariamente já determinado no contrato. Ele tem que ser determinável. Em algum momento da execução contratual, né, a pessoa que vai receber aquele objeto, gozar daquele objeto, ela deve ter aquele objeto pelo menos determinável. Então isso é importante no sentido de quantificar ou mesmo de estabelecer a unicidade daquele objeto. Pode ser um objeto que não seja infungível, ou seja, que tenha que ser aquele objeto. Então, quando nós falamos de determinar o objeto, nós estamos falando tanto em especificar o objeto quanto em quantificar. Pode ser qualquer objeto daquela espécie, não determinável, não determinado, não identificado, né? Como pode ser aquele espécime específico de determinado objeto. E também quantificável, seja por qualquer unidade de medida convencionada ou mesmo não defesa, né? Existem algumas unidades de medida, alguns fracionamentos que são coibidos, inclusive por códigos de defesa do consumidor ou por normas regulamentadoras. Mas, salvo as hipóteses que são defesas em lei, as partes são livres para fracionar a quantificação, né, do objeto de seu contrato. E um adendo que foi feito aqui por mim, né, isso aqui eu ainda não vi na doutrina, mas além de lícito possível determinado, o objeto ele deve ser disponível, né? Em que sentido? No sentido de não estar no rol dos direitos, né, que a pessoa tem que são indisponíveis, como o direito à vida, por exemplo, né? Você não pode fazer um contrato onde você vai negociar ali, você vai pagar aquela prestação através da sua vida, né? Ou através de algum outro direito ali, da sua honra, enfim, algum outro direito que lhe seja indisponível. Os doutrinadores já disseram que a disponibilidade está no âmbito da licitude do objeto, embora, ao meu ver, não esteja, porque a vida humana ela é lícita, claro, ela não é defesa, né, em lei, inclusive, ela é um dos princípios pelo qual existe a legislação pátria. Mas ela não é disponível. Você tem o direito à vida. Ela é lícita, ela é consagrada, mas ela é indisponível. Então, classicamente, nós temos lícito, possível e determinável, e eu faço um adendo aqui quanto à disponibilidade, ou seja, se aquele objeto, se aquela prestação ou contraprestação, se ela é disponível por parte de quem está disposta a franqueá-la dentro do âmbito do seu contrato. Outra coisa a se atentar é
é que o objeto do contrato está ligado ao direito, via de regra, das obrigações, e que um contrato, ele é, basicamente, quanto ao seu objeto, constituído por prestação versus contraprestação. Ou seja, venda de um produto ou de um serviço versus preço monetário. Permuta de um imóvel por outro imóvel. Então, os contratos costumam conter prestação e contraprestação. Doação de determinado bem versus cumprimento de determinadas condições. Então, basicamente, esse é o ambiente contratual aí ao qual corresponde o objeto. Agora vamos ao próximo tópico. Bom, dando aí um ponto final na nossa introdução a respeito do direito contratual, nós vamos ver o último tema, que é a forma. Já visto que o contrato é o nome que se dá ao acordo em si, né, ao trato feito entre as partes, a forma, ela é a maneira como aquele contrato vai ser gerado, né, como ele vai ganhar vida. E essa maneira, ela pode ser basicamente verbal, né, verbalizada, uma coisa a ser memorizada ali entre as partes e as testemunhas que eventualmente assistiram aquele acordo, aquela celebração. Ou ela vai possuir um instrumento contratual. O que é um instrumento contratual? É um documento eletrônico, um documento físico, que vai conter ali a nossa gama, né, de regras, de obrigações, de direitos que compuseram o acordo em si. Com base nisso, a forma de um contrato deve ser lícita. E quando a gente diz licitude, a gente diz a previsão, né, ou seja, a obrigatoriedade, como a lei diz, contratos de determinado objeto devem ser feitos assim, ou a não vedação, ou seja, quando a lei não diz contratos não devem ser feitos desta outra maneira. Quando a lei exigir alguma solenidade, ou seja, algum cumprimento de um requisito adicional, a celebração de uma escritura pública, a obrigatoriedade de um registro, né, ou mesmo a inserção de cláusulas que sejam ou obrigatórias ou que sejam proibidas, ou seja, uma obrigação de fazer ou de não fazer, aqui no caso. Então, por vezes, a lei pode exigir que contratos sobre determinado objeto contenham uma cláusula de alguma maneira ou que não contenham determinada cláusula. Além disso, nós temos aí um aspecto muito importante da forma contratual, que é o efeito do contrato perante terceiros. Por vezes, um contrato ele vai sofrer ali a inferência de terceiros, seja pela previsão contratual, ou seja, um contrato pode prever que determinado terceiro, determinado ator, né, seja contratado, ou seja pago, ou seja acionado, né, em caso de haver alguma probabilidade ali em relação àquele contrato, ou mesmo ela pode gerar efeitos perante terceiros pela sua própria natureza, como por exemplo um contrato de cessão de direitos, né? Quem cede um direito, via de regra, tem um direito a receber de terceiro, né? E é natural que este terceiro, que teria que pagar o direito a A e aí pagará a B, que ele saiba
né, que ele seja informado, seja aí cientificado de que ele faz, de certa maneira, parte de uma relação contratual a qual ele pode ser que não tenha celebrado. Então, por vezes, né, você teria ali cumprido, por exemplo, uma solenidade de registro deste contrato para a publicidade que atinge esse terceiro ou que atinge até a sociedade no âmbito geral, no caso de alguns contratos aí, como por exemplo o casamento, né, uma espécie diferente ali, atípica de contrato, que deve ser celebrado através do instrumento público, deve ocorrer proclamas antes do casamento, enfim, é uma maneira, é uma solenidade a ser cumprida ali, de modo a cientificar a sociedade, né, a coletividade de que vai haver aquele casamento. Essas solenidades são geralmente visando aí a proteção social, a proteção de terceiros de boa fé, enfim. A não observância, né, das normas da licitude, da solenidade, da inferência de cláusulas obrigatórias ou proibidas e das questões de efeitos perante a terceiros, caso não sejam observadas, elas vão gerar aqui, assim como, né, os efeitos dos tópicos anteriores, nulidade ou anulação de um ponto específico ou do contrato como um todo. Portanto, nós já temos aprendido aí o conceito básico, né, do que se refere a contrato, o que é um contrato, os seus principais aspectos, e temos dissecado um pouquinho a respeito de partes, objeto e forma, que são o esqueleto aí do seu contrato, do seu instrumento contratual. Nós vamos agora passar no próximo vídeo alguns aspectos atípicos do contrato, algumas coisas não obrigatórias, mas de importante reflexão e importante objeto de estudo para quem necessita ou se entusiasma no âmbito do direito contratual. Até lá, obrigado, e caso tenha dúvidas ou sugestões, basta entrar em contato pelos meios na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.